Olá, bem-vindos ao Tempo da Trivia. Hoje teremos uma aula sobre baralho cigano. O baralho cigano é conhecido como baralho fofoqueiro. O baralho que diz muitas coisas. O baralho cigano na visão do ocultismo. Seu surgimento. Ao tomar consciência de uma fragilidade, o homem primitivo logo sentiu a necessidade de criar um sistema de crença em algo com mais poder que sua própria condição humana. Surgia assim a religião. Sua evolução. Ao longo do tempo, as concepções religiosas foram evoluindo. Da mesma forma que evoluíram as formas de contato com a divindade. Para facilitar o intercâmbio com aquilo que consideravam divino, os homens criaram vários rituais e métodos, entre os quais sobressai o oráculo. Resposta a quem crença na antiguidade, os deuses davam as perguntas que eram dirigidas. Tais respostas eram obtidas através dos símbolos sagrados dos oráculos que, devidamente interpretados, permitiam ao consulente obter respostas sobre passado, presente e futuro. Aqui ele está dizendo que, pelo simbolismo, o simbolismo da figura do baralho, você podia ler o passado, o presente e o futuro. Por exemplo, você pode jogar as cartas com trechos, passado, presente e futuro. Pode fazer também a cruz celta, com a pergunta, passado, presente e futuro. Existem vários tipos de oráculos. Alguns tipos de oráculos podem ser tarô, jogo composto por 38 cartas, denominados de arcanos, 22 arcanos maiores e 56 menores. A Xing, oráculo chinês, jogados com varetas ou moedas. Runas, oráculo de origem Viking, composto de 25 pedras, com diferentes símbolos. Cartomancia, sistema de adivinhação pelas cartas do baralho comum. E búzios, jogo de origem africana, que utiliza pequenas conchas do mar e através do qual, além de obter revelações quanto ao passado, presente e futuro, é o meio seguro de se continuar os chamados orixá, donos da cabeça ou coroa. Então, esses são os oráculos que nós expomos no curso: tarô, Xing, runas, cartomancia e búzios, né?
Os oráculos e a nova era. Se no passado os deuses eram consultados por questões das mais corriqueiras, o fato é que hoje, com o advento da chamada nova era, ou com o terceiro milênio, as artes adivinhatórias estão cada vez mais sendo utilizadas como um verdadeiro processo de autoconhecimento. Ora, as consultas buscam muito mais do que canalizar as energias cósmicas, que acreditavam-se eram as respostas dos deuses. Elas visam também canalizar as forças interiores de todos os envolvidos no processo do jogo oraculista e consulente. História do povo cigano. Origem. Embora tenha várias explicações sobre a origem do povo cigano, somos adeptos daquela que fala da sua partida da Índia há quase 3.000 anos, quando então teriam sido expulsos por invasores daquela terra. Considerado o povo das estradas, é natural que os ciganos logo tenham se espalhado pelo mundo todo, caracterizando-se como um povo nômade, amante da música, das cores alegres e da prática da magia. Acredita-se que numa síntese da sua caminhada teríamos Índia, Egito e Europa. Observação: teriam sido os ciganos os responsáveis de espalhar pelo mundo a cultura indiana, até hoje tão fascinante para um número imenso de pessoas, embora tão distante da nossa realidade, até mesmo geograficamente falando. Sem dúvida, fica aqui uma pergunta. Aqui ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que os ciganos vieram da Índia, né? Eles vieram da ilha, eles foram expulsos pelos colonizadores da Índia, passaram, né, saíram da Índia, foram para o Egito, depois pararam para a Europa e assim para o resto do mundo, né? Então eles eram um povo considerado nômade, né? Que adoravam as cores alegres, né? E viviam a vida, né, como nômades. Então, que temos mais? Seus diversos nomes: povo gitano, cigano da Espanha, Portugal e França; Gypsy, ciganos da Inglaterra; boêmios, ciganos da Alemanha; zíngaros, ciganos dos países da Europa Oriental. Depois temos seus clãs. Segue os clãs dos ciganos em homenagem a Roma, a mulher cigana. Esse é Caldeirache, Modoiá, Sibiaia, Morananê, Italirria, Matuiá, Calê. São os clãs, né, ciganos. Perseguições. A capacidade dos ciganos de preservar suas próprias tradições, não submetendo às leis contrárias às suas próprias leis, fizeram que fosse duramente perseguidos por quase todos os lugares por onde passaram. Afinal, estivessem onde estivessem, os ciganos guardavam na alma o seu dialeto, o romani, e acima de tudo o orgulho de serem ciganos. É verdade que, por questões de sobrevivência, muitas vezes tiveram que adaptar suas crenças e costumes aos países onde se fixaram, mas o que realmente transmitiram aos seus filhos eram crianças herdadas dos pais, em que muito carinho guardavam no fundo das orações. Aqui ele quer dizer o quê? Que o povo cigano ele não
se deixou, né, filtrar por culturas do país onde eles chegavam. Eles chegavam numa cultura, eles até absorviam certos sincretismos, mas eles continuavam tendo, né, a sua raiz gitana, a sua raiz cigana. Não é? Os ciganos e o terror nazista. O nazismo do século XX retornou toda a série de preconceitos, discriminações e perseguições dos séculos anteriores, entrando assim uma campanha de extermínio como nunca antes empreendida. Desde 1933, a imprensa nazista começou a acentuar que os ciganos e os judeus eram uma raça estrangeira inferior e teriam contaminado a Europa como corpo estranho. A autoridade nazista, com o apoio da generalizada antipatia contra os ciganos, puderam facilmente percorrer a via extermínio desse povo, associando sempre nos discursos e escritos o binômio judeu e cigano. O primeiro gritalário oficial sobre o mundo cigano se fez ouvir em 17 de outubro de 1909, quando Heydrich, o marido de amando de Hitler, proibiu-os de abandonar seus acampamentos. Nos dias seguintes, após acampamento, foram transferidos para campos de concentração, esperando ser enviados à Polônia. Mas já em 1936, tinha começado para os ciganos havia saca dos campos de concentração, ainda que os escopos diversos Dachau foi um de seus primeiros campos de concentração. Eram internados com a qualificação de emendas associais. Sofriam então medidas disciplinares duríssimas. Aqui ele quer dizer que o Hitler, né, o Hitler como nazista, ele disse que o povo judeu e o povo cigano era a raça que contaminava toda a Europa. Então ele perseguiu o povo judeu e o povo cigano, né? Várias torturas até morte, né? E devolvendo a Polônia. E assim o povo cigano, de toda a intolerância religiosa que se passa, né? Ele ainda sofreu no nazismo, né? Com Hitler, né? Já no Brasil, muitos ciganos aqui chegaram em terras brasileiras logo no início de nossa colonização. Com sua música e encanto alegaram a corte então aqui instalada. Por serem nômades e andarilhos, muitos ajudaram em nossa expansão territorial, participando das chamadas entradas e bandeiras. Conta-se que um de nossos presidentes tinha uma origem cigana. Curiosamente, o que mais se envolveu em abrir estradas e conquistar e ocupar espaços em nosso solo. A família cigana, os ciganos e seu dia a dia. Além das preconceituosas que se criaram em torno dos ciganos, fizeram com que deixássemos de ver seus costumes e hábitos, exemplos saudáveis de procedimento. Dentre eles está o respeito e amor aos mais velhos, o amor e a cuidados com suas crianças, em resumo, o sentimento de família. Para eles, o idoso representa a fonte de sabedoria e experiência que deve ser ouvida e acatada.
A criança representa a possibilidade de continuidade, a certeza de preservação de sua cultura. Certamente não encontraremos um idoso cigano em um asilo, nem tampouco uma criança cigana em um orfanato, e nem mesmo abandonada pelas ruas. Uma cigana nunca pratica voluntariamente o aborto. O casamento para o cigano representa a garantia da preservação. Aqui eles querem falar sobre, né, a família cigana. A família cigana é o quê? É o idoso e a criança. A criança é vista como uma perpetuação da comunidade, né, cigana. E o idoso é tratado com respeito. A criança nunca é abortada e você nunca vê uma criança num orfanato, né, uma criança cigana num orfanato. Então, essas são as características, né, do povo cigano. É um povo muito unido, um povo muito, né, concentrado, entendeu? E nada com ele acontece que a comunidade cigana não esteja vendo. Pois a comunidade cigana é muito unida. Agora vamos falar sobre a religião cigana. Da mesma forma que muitas vezes tiveram que se adaptar por conveniência e costumes estranhos aos seus, os ciganos tiveram que também assimilar práticas religiosas dos gajos não ciganos, usando assim os preconceitos que em geral eram vítimas. E é bom lembrar, no entanto, que inferiormente sentiam-se orgulhosos de sua misteriosa tradição, tradicional que haviam questão de preservar bem longe dos ciganos, dos não ciganos. Não somente aqui na questão religiosa, bem como em relação aos costumes, fica claro o cuidado do povo cigano em preservar a sua própria tradição, da influência dos gajos, procedimento que nos leva a considerar como muito delicada a questão dos não ciganos, manipular rituais ou magias pertencentes a uma tradição milenar e fechada em termos espirituais, já que criou sua egrégora no plano espiritual ou astral. Agora vamos falar de Santa Sara, a padroeira do povo cigano. Mesmo sendo um curso voltado para o ensino somente ao baralho cigano, vamos falar mesmo que breve sobre Santa Sara, a padroeira do povo cigano. Em seguida, mais abaixo, mencionaremos também um pouco da história do povo cigano, do cigano Vladimir. Como em outros pontos do nosso curso, também teremos o cuidado de aqui mais uma vez a questão de várias referências sobre um ou mesmo variedade de explicações quanto à origem da Santa Sara e seu culto do povo cigano. A história vamos contar agora é o seguinte. Embora existia uma certa aula de mistério sobre a origem e a vida de Santa Sara, o mais comum é a crença de que ela foi uma escrava egípcia de uma das 3 Marias juntos com José de Arimateia e outros foram lançados ao mar, sem condições de sobrevivência, porém superou todas as adversidades, chegando a Sainte-Mère de la Mar, na França, onde é adorada todos os anos, não somente lá, mas também no mundo inteiro no dia 24 de maio. Então aqui o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a Santa Sara, né, Kali, ela é adorada dia 24 de maio. Então todo dia 24 de maio o mundo inteiro comemora, né, o dia da Santa Sara, o Festival da Santa Sara, a padroeira do povo cigano. Agora vamos falar um pouco do cigano Vladimir. A mesma sensação que alguma vez ficando viajando aqui, ou seja, não inúmeras interpretações dadas para a vida desse magnânimo entidade espiritual chamada Vladimir, um cigano
tem seu nome respeitado e talvez ao lado de Santa Sara seja a entidade mais cultuada dentro do chamado Linha do Oriente ou Povo do Oriente. Por essa popularidade e mais que tudo como gratidão ao seu bondoso espírito, sempre protetor e amigo em nossa vida pessoal, é que resolvi falar um pouco dele aqui. Escolhi duas histórias mais correntes. A primeira versão, muito antiga por sinal, que corre de boca a boca, diz que Vladimir apaixonou-se perdidamente por uma cigana de sua tribo. Só que esse sentimento pela cigana também surgiu dentro do coração do seu irmão. Para decidir a questão, o irmão de Vladimir propôs um duelo em que ambos disputaram a amada. Para não fugir a tradição contra o que Vladimir aceitou a proposta e dirigiu-se então para o tal duelo. Porém, na hora exata de fechar o golpe, percebeu ele que levaria vantagem, só que essa vantagem indicava a possibilidade de matar o próprio irmão. Aí então Vladimir tem uma reação totalmente surpreendente para todos que assistiam o dueto. Ou seja, não agrediu, ao contrário, não esboçou qualquer reação e assim então acabou sendo apunhalado pelo próprio irmão, caindo morto em seguida. Então aqui ele quer dizer o quê? Que tiveram um duelo por uma cigana, ele se compadeceu do irmão dele, mas levou um golpe fatal e caiu no chão morto. Quer dizer, a quantidade da história deu um desfecho um tanto quanto trágico, pois a tal cigana, vendo seu amado caído no chão, morto com um punhal cravado no peito, caiu sobre seu corpo e chorando e reiterou o punhal do peito de Vladimir, cravando em seguida em o próprio peito. Ato esse que culminou também em sua morte. Outra versão é essa enviada por uma amiga e pesquisadora de cultura egípcia e cigana. Segundo essa amiga, a versão a seguir chegou até ela contada por uma cigana, mesmo ou seja, a pessoa que etnia cigana. Conta-se que o cigano Vladimir era de origem eslava, indo-europeia, e que se apaixonou perdidamente por Esmeralda, que assim chamava por gostar de trabalhar em magia de cura, em pedras verdes. A pedra esmeralda é verde e também utilizada em cura. E também gostava dessa pedra para uso pessoal, por isso esse apelido. Mas ela se casou com outro, pois já estava prometida. Vladimir se desesperou e começou a beber descontroladamente. Mais tarde, um pouco conformado, mas ainda apaixonado, passa a trabalhar com magia para unir os casais. Muitos anos depois, com eles já um pouco idosos, eles se unem, mas ficam um pouco tempo juntos, pois ela logo morre. Seja de que forma for, queridos leitores, o fato é que Vladimir é hoje uma entidade de muita luz, sempre evocada com muito carinho por todos os amantes da cultura cigana, principalmente por aqueles que mantêm algum tipo de ligação. Volto a dizer, com as glórias de entidades espirituais ciganas, hoje brilhando como pontos luminosos na estrada das estrelas do espaço infinito. Aqui então contamos a história do cigano Vladimir e Esmeralda. Agora vamos passar para as cartas do baralho. O surgimento das cartas junto ao povo cigano deu-se de maneira bastante curiosa. Conta-se que alguns sábios, prevendo o aprofundamento de Atlântida no mar,
partiram em busca de outras terras. Alguns desses sábios foram parar no Egito e passaram todo o conhecimento espiritual que possuíam os sacerdotes de lá. O surgimento do tarô. Para manter os ensinamentos em segredo, principalmente diante da destruição das bibliotecas egípcias por seus invasores, os dotes gravaram as lâminas de metal seus ensinamentos, surgindo assim o tarô. Aos mistérios, porém, só teriam acesso àqueles que pudessem desvendar seu conteúdo simbólico. Profundos conhecedores de magia, no entanto, o povo cigano logo conseguiu desvendar os segredos escondidos pelos sacerdotes nas lâminas. Contudo, como precisava de um instrumento que lhes permitisse entender o passado, compreender o presente e prever o futuro, os ciganos logo adotaram o tarô como um oráculo de suas práticas mágicas. O tarô cigano. Para um povo que sempre teve suas próprias tradições e seus mistérios, os ciganos resolveram criar um novo jogo com base naquela que conheceram no Egito. O novo oráculo, porém, foi confeccionado repleto de símbolos ligados à magia do povo do Oriente ou linha do Oriente, corrente espiritual que os guia e protege. A esse novo tarô, os ciganos deram o nome de iniciático ou cigano. Naquela época, as lâminas eram pintadas à mão e passavam com herança entre os membros de uma família, normalmente entre as mulheres, até em razão de serem elas responsáveis pelo jogo dentro da tribo. Esses procedimentos garantiam o segredo desse tarô por muitos séculos. Aqui ele está falando o quê? Que as mulheres, né, as ciganas, geralmente é que jogavam tarô. Né? O tarô foi desenhado pelos ciganos, né, para servir de oráculo na consulta. Né? Como na natação nórdica, né, os vikings tinham as runas nórdicas, né, de Freya e Odin. Os ciganos têm um baralho cigano. Então, quando os nórdicos queriam prever o futuro, fazer uma consulta, né, ou fazer um trabalho de limpeza, prosperidade ou proteção, ou banimento, eles usavam as runas nórdicas. Já os ciganos não. Os ciganos, eles têm um baralho qual? Eles têm um baralho cigano. Então eles leem tudo sobre a pessoa, tudo sobre o passado, presente e futuro da pessoa no baralho cigano. É um instrumento, é um oráculo oficial dos ciganos, é o baralho cigano. Então todo cigano que ele vai fazer uma consulta, o que ele faz? Ele pega as pedras, ele pega a bola de cristal, ele bota a mesa, né? E tira as cartas do baralho cigano. Então o baralho é uma ferramenta muito poderosa que os ciganos usam, o baralho cigano, né? Prevê muita coisa do consulente. Eu mesmo já joguei o baralho cigano para outras pessoas e realmente o baralho cigano realmente confirma tudo que a gente precisa saber sobre o passado, presente e futuro da pessoa. Encerra-se assim a primeira parte do curso e da aula.